A paz do Senhor, irmãos. Eu quero saudar, a cada um dos nossos amados que estarão conosco nesta oportunidade. Eu quero ler um texto bíblico. Nós vamos iniciar a nossa live de hoje, os trabalhos, com a leitura do texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ler aqui o capítulo de número 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E vamos ler aqui alguns versículos, O primeiro versículo, e depois nós vamos ler o 12. Diz assim o texto: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Glória a Deus. Esta nossa live, perguntas teológicas gerais. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão para estar aqui participando conosco dessa live. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Pai do Senhor, pastor Ciro, diga lá, conte a benção, quantas são? Ao senhor pastor Hércules. São muitas, Incontáveis. Incontáveis, é isso aí. É dessa forma que nós temos dito. Só pelo fato de sermos salvos, nossos nomes estarem escritos no livro da vida, já é a maior de todas as bênçãos. Mas, além disso, Deus tem nos abençoado grandemente. Está chegando bem meu som aí? Tá sim, tá ótimo. A imagem e tal? Tá joia. Maravilha. Joia. Estamos prontos aí para mais uma live, Com certeza. Aí já estamos há mais de um ano, para a glória de Deus, juntos aí, Realizando esse trabalho, Pensa que isso começou no dia 20 de março. 20 de março. E já ultrapassou o limite de um ano, mas a gente vai prosseguindo. O fato é que nós trabalhamos as perguntas escatológicas, justamente quando começou o período da pandemia. Depois nós fizemos uma série com os jovens pentecostais, trabalhando com... Deixa eu pegar aqui, o livro, Este aqui, Jovens Pentecostais, que acabou sendo o curso para a formação de jovens pentecostais que nós lançamos no mês de outubro do ano de 2019, Verdade. E aí nós trabalhamos esse conteúdo, foram muitas lives, inclusive no nosso canal no YouTube, CETADB, tem lá uma playlist com as lives todas que nós fizemos a respeito do assunto perguntas escatológicas, assim como também tem uma série com os jovens pentecostais. E aí, agora no começo do ano, nós retomamos uma série novamente com as perguntas escatológicas, que culminou com o lançamento do livro, esse aqui, Perguntas Escatológicas, que nós lançamos agora no dia 10 de fevereiro. O curso de Perguntas Escatológicas, ele consiste num trabalho didático desenvolvido pelo pastor Ciro, onde 101 perguntas escatológicas são respondidas num livro que tem 250 páginas. Ele se constitui em um curso em que aqueles que estudam também recebem certificado de conclusão, com carga horária. Enfim, um trabalho muito bem feito pelo pastor Ciro Zibordi para o desenvolvimento dos trabalhos
do CETADB. E nós louvamos a Deus por isso. Nós já vamos, meu pastor. Olha lá, o pastor Evandro está dizendo que já tem o dele em mãos. Que bênção. Irmão Deijacir, de Aparecida de Goiânia, é um dos mais novos alunos, né, do CETADB. Ele se inscreveu e ontem nós enviamos o primeiro módulo do curso do Deijacir lá para Aparecida de Goiânia. Deus abençoe. Seja bem-vindo, irmão Deijacir. Aí, amém. É isso aí. Olha aí. Pastor Ciro, vamos lá. As lições de escola bíblica dominical deste trimestre, ela está tratando a respeito dos dons espirituais, da operação dos dons espirituais na vida do crente, do pentecostal, não é? E a primeira pergunta que nós temos para essa live de hoje é justamente a respeito dos dons espirituais na Assembleia de Deus. E a questão é, o que é que o pastor acha a respeito da falta de dons espirituais na Assembleia de Deus atualmente? Muito boa pergunta, pastor Ecos. Eu quero só aproveitar aqui, ainda estamos iniciando, né? Agora são 22 horas e 6 minutos. Vamos pedir aí para esse pessoal animado que está entrando aí na nossa live, que por gentileza, compartilhem. Clique nesse coraçãozinho aí, ó. Talvez você não saiba, quando você clica nesse coraçãozinho, você pode segurar o dedo. Isso aí vai impulsionando a live. Aí o que acontece? No Instagram tem um algoritmo, né? E aí, quando ele percebe que a live é relevante, que tem muita gente clicando no coraçãozinho, muita gente interessada, ele faz com que essa live seja mostrada para um público maior, né? Então, pode acontecer de a gente ter um público aí que nunca tivemos ainda, né? Se vocês nos ajudarem. Outra coisa, cliquem nesse aviãozinho que tem aí, né? E convidem mais pessoas para assistir essa live, tá certo? Nós vamos aí até 23 e pouco, e se Deus quiser, até lá, mais pessoas vão aí também participar dessa nossa live, que é muito especial, né? Que nós preparamos, parece assim que é uma coisa improvisada, mas não é. Nós oramos, nós preparamos, as perguntas que nós recebemos, o pastor Ecos e a sua equipe fazem uma seleção prévia, depois enviam, eu dou uma olhada e a gente está sempre conversando sobre essas perguntas e é muito importante para que nós cheguemos aqui e apresentemos uma resposta que venha a ajudar os irmãos, o seu ministério, os irmãos que são professores, as irmãs que são professoras, professores de escola dominical, professores de núcleos teológicos, do CETADB, tudo isso aí nós temos feito justamente para benefício, né, da obra do Senhor, né, tudo para a glória de Deus, é claro. Mas vamos lá. Posso já continuar ou o irmão quer acrescentar mais alguma coisa? Pode continuar, está dito, é dessa forma mesmo. E louvamos a Deus pela vida dos irmãos que já estão ali. O irmão Éder, que é de Eusébio, Deus abençoe, já está ali com a gente, já deu a saudação, já fez o curso de perguntas escatológicas. O certificado dele foi emitido agora essa semana, já encaminhado para ele lá no Ceará. Deus abençoe os nossos irmãos cearenses que estão conosco já aqui na live. Todos vocês, para nós, vocês são muito importantes. Vamos lá, meu pastor, o que é que você acha da falta de dons espirituais na Assembleia de Deus? Então, pastor Ecos, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, né? E nós sabemos, de fonte segura, claro, porque nós temos acesso a informações e tudo, lemos, estamos sempre procurando saber. A Assembleia de Deus, sem dúvida nenhuma, é a igreja que mais fala sobre os dons espirituais, né? É a igreja que mais trata dessa questão. Mas nós precisamos também, claro, sempre de um reavivamento, porque aliado à sã doutrina, nós temos que ter também a vida de devoção, temos que buscar, temos que estar abertos à ação do Espírito Santo, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo, né? O mesmo Deus que operou no primeiro século, ele continua operando hoje, né? Porque nós cremos no que a Bíblia diz, de que esta promessa, como Pedro pregou no dia de Pentecostes, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe
e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, nós não somos cessacionistas. Nós cremos na continuação das ministrações do Espírito Santo ao longo dos séculos, até quando Jesus voltar, e depois que Jesus voltar também, mesmo no período tribulacional, a porta da graça. Claro, nós pregamos que ela se fecha com o arrebatamento, mas o Espírito Santo ainda vai estar operando graciosamente, porque é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, né? Temos visto também nas nossas lives escatológicas que haverá salvação no período tribulacional, né? Claro que em circunstâncias muito adversas, muita dificuldade, muito sofrimento, mas a Bíblia mostra lá em Apocalipse 7 aquela multidão, né, de pessoas que vêm de grande tribulação e que são justamente os salvos desse período, os mártires do período tribulacional. Vamos lá. Então, como eu dizia, a Assembleia de Deus é a igreja que mais fala sobre dons, mas nós precisamos sempre de um reavivamento. E reavivamento significa o quê? Reavivamento é reconquistar o que foi perdido. Por quê? Porque quem acompanha a história da Assembleia de Deus, quem já leu a história da Assembleia de Deus de Emílio Conde, de 1960, depois lê aquela história, todas essas obras hoje estão esgotadas, né? Então você tem aquela obra de 1960 de Emílio Conde, você tem aquela da década de 80, que é uma ampliação a partir da obra de Emílio Conde. Quando você lê a história da Assembleia de Deus, nessas obras da CPAD, você vê como havia, assim, batismos no Espírito Santo, renovação, curas em profusão. Era algo assim que acontecia. E hoje a gente realmente percebe que não estamos sendo aqui pessoas que vivem no passado, não, mas nós somos, de certo modo, saudosistas no bom sentido, de que eu, por exemplo, eu tenho 51 anos, mas eu peguei um tempo da nossa igreja em que havia um maior fervor, um maior compromisso, né, com a palavra. A escola dominical, né, ela tinha realmente, ela era, por assim dizer, o culto mais importante. Eu me lembro de uma vez que eu estava ministrando aula na escola dominical para jovens e na minha classe uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, foi cheia do Espírito e aquilo foi contagiando. Dali a pouco, porque as classes eram todas no próprio templo, né, divididas assim, com espaço entre os bancos, e pedia-se, né? E pedia-se para os professores falarem num tom baixo, só que naquela escola dominical o Espírito Santo tomou conta de tudo, né? E aí uma classe foi contagiando a outra, dali a pouco a igreja, todos os irmãos e irmãs estavam falando em línguas ali, cheios do Espírito. Então foi algo que eu presenciei. Agora, hoje, o que acontece? Nós temos que buscar renovação, nós temos que buscar avivamento, porque avivamento, como eu dizia, renovação, é reconquistar o que foi perdido. Quando a gente lê lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 21, o que a Bíblia diz? Ali, o profeta orando, escrevendo ali uma oração, que de todos era, Senhor, renova os nossos dias como dantes. Ou seja, ele queria recuperar o que foi perdido. Porque avivamento é reconquistar o que foi perdido. Eu me lembro também do avivamento que houve nos dias do rei Ezequias. Não confunda com Zedequias, porque Zedequias foi um rei mau, mas Ezequias foi um rei temente a Deus. Claro que no fim da sua vida, depois que Deus acrescentou mais 15 anos, ele acabou fazendo algumas coisas, acabou se desviando, né? Assim, de certa forma, mas ele foi um rei bom, de maneira geral, temente a Deus. E houve um grande avivamento no tempo do rei Ezequias, rei de Judá. E quando houve esse avivamento, é interessante, acho que a gente poderia até ler, pastor Ecos, essa passagem, por gentileza. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículos 25 a 30, os irmãos continuem aí, impulso. Quando o irmão clica no coração, a mesma coisa que o irmão estivesse dando glória a Deus. Como o irmão não pode falar na live, o irmão não pode falar glória a Deus, aleluia. Clica no coraçãozinho, que Deus está entendendo que o irmão está glorificando a Deus, entendeu? E clica no aviãozinho, continua espalhando aí, né, para mais pessoas chegarem. Mas, segundo Crônicas, capítulo 29,
versículos 25 a 30, por gentileza. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Glória a Deus. Os irmãos estão animados aí, estão dando glória a Deus, clicando no coraçãozinho, que eu estou percebendo aí, uma live pentecostal, né? Então, pastor Ecos, o que a gente percebe nesse texto aí? Que quando houve um grande avivamento nos dias do rei Ezequias, eles trouxeram de volta o que eles haviam perdido. Eles trouxeram os instrumentos de Davi. Veja quanto tempo Davi tinha vivido antes, né, do rei Ezequias. Trouxe lá os mesmos cânticos, as mesmas palavras de Davi. Eles cantaram as mesmas palavras, trouxeram as palavras de Davi, de Asaf e de Gade, né? Ou seja, eles reconquistaram o que foi perdido. Então, pastor Ecos, quando se fala que na Assembleia de Deus está havendo falta de dons, é porque nós precisamos de avivamento, nós precisamos de renovação, não é? Então, a Assembleia de Deus e a CGADB e a nossa CPAD, não é? A CGADB, com o apoio da CPAD, acertam, né? Quando lançar a campanha, né? Quando lança a campanha. Por quê? Porque manter é mais difícil do que conquistar, né? Muitas bênçãos que a gente recebe, se a gente não vigiar, a gente perde. A gente não consegue manter. Por isso que a palavra de Deus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus falou, né? Então, a Assembleia de Deus, a CGADB, juntamente com a CPAD, lançar essa campanha para que nós busquemos um reavivamento, né, renovação, para que possamos reconquistar aquilo que foi perdido. E a campanha que o irmão já citou aí é uma campanha que tem gente que tem até criticado, porque tem pessoas que não fazem nada, só sabem criticar. E quando alguém faz, critica. E quando alguém faz, critica. Ah, 110, que negócio é esse? 110 mil, esse é o quê? Meu irmão, é um número, é uma meta. O Espírito Santo pode fazer muito mais que isso. Ora, a Assembleia de Deus está fazendo 110 anos, qual o problema de nós querermos, desejarmos que 110 mil pessoas sejam salvas por Jesus Cristo e batizadas nas águas até dia 20 de junho, e também 110 mil crentes sejam batizados no Espírito Santo? É um desejo, é um anseio, mas o Espírito Santo pode fazer muito mais que isso se nós pararmos de criticar as boas ações e tomarmos parte nisso. Eu sou crítico com muitas coisas, eu critico heresia, eu critico conduta, eu tenho minha série Erros dos Pregadores da Evitar, eu sou uma pessoa crítica, não estou dizendo que é pecado criticar, mas temos que saber o que criticar e como. Esse tipo de ação não deve ser criticada, nós devemos nos engajar, porque nós somos a Assembleia de Deus, nós somos pentecostais e nós queremos, irmãos, que mais crentes sejam batizados no Espírito Santo, porque nós sabemos que o batismo no Espírito Santo é a porta para que os dons congregacionais, como estão lá em 1 Coríntios 12, né, eles sejam uma realidade nos nossos cultos. Porque o culto completo, aliás, tem que ter pregação, claro, tem que ter louvor, mas Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando vos ajuntais ou quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, porque os salmos eram cantados naquela época, tem doutrina, ou seja, é a palavra de Deus devidamente explicada, não é? É a doutrina, é as escrituras, a exposição da palavra. Agora note, tem salmo, tem doutrina e tem também revelação,
língua e interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, o culto pentecostal tem 3 ministrações: a ministração do louvor, a ministração da palavra e a ministração do Espírito Santo. Tem que ter essas 3 ministrações para ser um culto verdadeiramente pentecostal. Nos nossos cultos tem tido, às vezes, excesso de cântico, né? Imagina, eu fico pensando, pastor, nos dias de Paulo, né? Claro que a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, mas só uma ilustração. Vamos dizer que Paulo começasse o culto, né, irmãos? Paulo começasse animado, como se estivesse cantando os hinos da harpa, mas eram os salmos, né? E aí, irmãos, vamos cantar um salmo, peça um salmo aí. Aí alguém, pastor, irmão Paulo, Salmo 23. Aí Paulo começava, o Senhor é o meu pastor, os irmãos cantavam, nada me faltará. Mais um hino, irmãos, agora canta, irmão Paulo, 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, que maravilha. Irmão Paulo, Salmo 51, que maravilha. E daí a pouco alguém, irmão Paulo, agora canta o Salmo 119. Não, 119, não, meu irmão. 119 agora, não. Chega de salmo, agora é hora da palavra. Agora é doutrina. Aí Paulo expunha a palavra. E dali a pouco o Espírito Santo começava a se manifestar. Chegava o momento em que o Espírito Santo agia. Tinha profecia, tinha língua, tinha interpretação. E tinha a palavra da sabedoria, tinha a palavra do conhecimento. Que maravilha, um culto verdadeiramente pentecostal. Agora hoje, irmãos, nós temos que buscar isso, porque o Espírito Santo não mudou. Ele é o mesmo. Nós temos que ensinar a palavra, nós temos que pregar a palavra e dar lugar para o Espírito. Mas não é essas bizarrices que a gente está vendo por aí. O culto verdadeiramente pentecostal não é ficar rodando que nem peão, não é ficar levantando. Outro dia o irmão falou para mim, olha, o culto foi tão pentecostal que o irmão levantou o banco e jogou longe. Eu falei, meu Deus, que culto é esse? Esse culto não tem na Bíblia, não. O verdadeiro culto pentecostal é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Isso sim, né? Então, pastor Ecos, é isso. Nós precisamos... Pode falar. Não, vai lá. Não, eu vi um vídeo que o indivíduo disse que ficou tão cheio do Espírito Santo que ele abraçou com o púlpito, assim, levantou o púlpito para cima e saiu pelo meio da igreja com o púlpito nos braços. Um púlpito de madeira, o camarada forte, entendeu? Mas dizer que aquilo ali foi uma ação do Espírito Santo. E eu fiquei preocupado, porque a ação do Espírito Santo, no meu modo de entender, produz outros resultados, né? Produz mudança de vida, produz gozo no espírito, não esse tipo de coisa ali. Mas, infelizmente, nós temos esses excessos, não é? Em alguns lugares, para pessoas que querem manifestar uma pseudo-espiritualidade que, quando você vai analisar a fundo, você não vê essa espiritualidade. Mas, amém. Essa aí é a questão levantada, e eu acho que é importante, e vejo que a nossa Assembleia de Deus está indo no caminho certo, quando já a lição da revista da Escola Dominical do trimestre passado também teve essa tendência, e agora, nesse segundo trimestre do ano de 2021, o foco é a ação do Espírito Santo, os dons espirituais, os dons ministeriais, enfim, está voltada para isso. A campanha que está tendo, a promessa, conforme o irmão disse, 110 mil novos convertidos batizados nas águas até 20 de junho e 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo até 18 de junho, além da campanha que está sendo feita de leitura da Bíblia. Não é porque a Bíblia, eu entendo, baseado no texto de Romanos 10:17, que é um instrumento por meio do qual o crente vai ter fé. Não é? A fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra, diz Paulo em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Pois vamos lá. A pergunta que o irmão faz é se seria interessante falar no espiritual, se traria algo no desenvolvimento do ministério. Maravilha. Meus irmãos, vão clicando aí no coraçãozinho. Isso aí é glória a Deus, hein? Glória a Deus. E outra coisa, vamos prestar atenção no culto aqui, irmãos. Viu? Vamos todos estar afinados aqui com o assunto que estamos tratando. Um assunto importantíssimo aqui, que falamos sobre os dons espirituais. Mas olha só, se seria interessante falar sobre o lado espiritual, né? Uma pergunta muito interessante, porque, não sendo aqui redundante, porque... claro, o que a gente trata aqui é espiritual, né? A gente fala, responde perguntas com muito temor de Deus, mas eu entendo a pergunta do nosso irmão, porque o lado espiritual é imprescindível, né? Então a gente não pode deixar de, ao abordar questões aí bíblicas e tal, ministeriais,
também dar uma ênfase para a importância de o obreiro, o servo de Deus, a serva do Senhor, ter uma vida de devoção, uma vida de comunhão, de ser realmente uma crente, um crente espiritual. Porque muitas às vezes, quando a gente fala em teologia, as pessoas acabam priorizando só o conhecimento e tal. O conhecimento, claro que o conhecimento é muito bom. Claro que tem o outro lado, aqueles que priorizam só o lado devocional, só a oração. Também vai haver desequilíbrio. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. E então nós precisamos crescer de maneira equilibrada. Agora, falando do espiritual, o irmão tem razão. A gente precisa realmente tocar nesses pontos, mostrar o quanto é importante todos nós nos exercitarmos em piedade, porque quando Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, exercita-te em piedade, o que ele quis dizer para Timóteo? Timóteo, olha, o exercício corporal, o exercício físico é muito bom, não é ruim não, nós precisamos disso, só que em comparação com a piedade, porque piedade ali significa o quê? O termo piedade, no grego, significa estar de frente para Deus. É isso que é piedade. Uma pessoa piedosa, literalmente, é uma pessoa que tem comunhão com Deus. É uma pessoa que está de frente para Deus e de costas para o mundo. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais você se aproxima do mundo. E não tem meio termo. Ou você está de frente para Deus e de costas para o mundo, ou você está de frente para o mundo e de costas para Deus. Não tem como você ficar, olha, um olho vai para Deus, outro... Não tem jeito. Ou você está com os dois olhos no Senhor, ou você está com os dois olhos no mundo. Não tem meio termo. Deus não se agrada de coração dividido. Esse negócio de um pé na casa de Deus, outro pé fora, na verdade está totalmente fora, porque Deus não se agrada de coração dobre, não se agrada de coração dividido. Então, meus irmãos, que nós busquemos realmente o espiritual. Teologia é uma bênção, mas precisamos ser espirituais. Se não quisermos ser anões espirituais, né? Porque tem o anão espiritual, aqui com todo respeito, não vai nem um desdouro aos anões, se tiver algum anão aí participando da nossa live, eu estou falando no sentido espiritual. Porque o anão, ele por ter uma deformidade nesse sentido, ele não cresce, né? E ele, muitas vezes, mas a cabeça cresce, né? A cabeça fica no tamanho normal, de uma pessoa normal, só que o corpo não se desenvolve. Então, você olha para a pessoa, ela tem uma cabeça, assim, proporcionalmente maior do que o corpo. Ou como aquelas caricaturas que a gente vê, que o camarada faz uma cabeça bem grande e o corpo pequeno. Assim é o crente que busca muito conhecimento, mas não tem uma vida de devoção. Cresce a cabeça, fica com uma cabeça grande, cita tudo de cor e tal, mas a sua comunhão com Deus é zero. Então, meu irmão, realmente, essa pergunta vem a calhar porque nós precisamos ser espirituais. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, e capítulo 3, 1 a 3, se você ler com atenção essa sequência toda, esse bloco todo de versículos, você vai ver que ele nos apresenta 3 grupos de pessoas que há no mundo. Paulo era aquele homem que dividia a humanidade em grupos, né? Ele falou lá dos judeus, gentios, a igreja de Deus, e é interessante que no plano espiritual, ele também disse, olha, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. E ele continuando mais à frente, no capítulo 3, ele diz para os coríntios, ainda sois carnais. Quando você lê isso com atenção, você percebe que ele está apresentando 3 grupos de pessoas que há no mundo. Você tem as pessoas que são chamadas o homem natural, né? Pessoas que fazem parte dos naturais. Aí ele fala dos espirituais, que o homem espiritual discerne bem tudo, o ser humano espiritual, né, discerne bem tudo. E mais adiante ele diz, ainda sois carnais. Então você tem natural, espiritual e carnal. São diferentes. O natural aí, claro, é aquela pessoa que vive numa esfera meramente natural, ainda não provou do sobrenatural ou da sobrenaturalidade de Deus, né?
às vezes é o cético e tal, o incrédulo, está numa esfera meramente natural. Mas quando a pessoa se converte, ela conhece a espiritualidade, ela tem comunhão com o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e a pessoa começa a sentir a presença de Deus. Que maravilha! Mas se a pessoa não vigiar, o que acontece? Acontece como aconteceu com os coríntios. Nenhum dom lhes faltava, porque dom é sem merecimento, era o Espírito Santo estava sendo derramado ali sobre todos, não é? Mas eles, mesmo assim, lhes faltava o fruto do Espírito. Eram carnais. O carnal não é o natural que se torna carnal. Só pode ser carnal quem já foi espiritual. A carnalidade é própria de quem já provou o espiritual e caiu. Quem conhece, né? Exatamente. Então, pastor Ecos, que Deus nos ajude. O nosso irmão foi muito feliz em nos fazer essa pergunta, né? Seria interessante falar sobre o lado espiritual, traria este algo, né? Como disse ele, no desenvolvimento do ministério, muito. O obreiro, eu gosto muito, irmãos, de teologia, eu estudo, eu pesquiso, mas eu fico maravilhado quando eu deparo com teólogos que são piedosos, tementes a Deus. Você percebe que ele vai falar da palavra, ele fala com respeito, ele respeita a palavra, ele crê que Deus inspirou a sua palavra e a preserva. Ele não trata a Bíblia como um livro qualquer. Claro que a Bíblia é um livro também, mas a Bíblia é a palavra de Deus, sobretudo. Então, aquele que se aproxima da Bíblia tem que se aproximar da Bíblia com temor e tremor, crendo que ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Isso é também espiritualidade, pastor Ecos. Glória a Deus. Os irmãos, pastor Cílio, estão comentando a respeito da banalização que acontece em algumas igrejas, não são em todas, não é? Em algumas Sim. igrejas, a banalização em relação aos dons espirituais, o que em algum momento causa um desconforto, causa até ali uma dúvida se de fato é Deus que está agindo, se não há, e alguém até por não ter um discernimento a respeito do assunto, acaba não crendo. E isso vai fechar com essa próxima pergunta que nós temos aqui na live de hoje, que certamente é um pensamento que os nossos irmãos que estão conosco também devem ter. Ela diz assim, ó: alguém revelou a situação de muitas pessoas enfermas no culto e disse que Deus estava curando. Falou tudo elas, mas não foram curadas. Ou seja, falou a respeito de todas elas, mas ninguém foi curado. Como explicar isso? Fico pensando que não era de Deus. Foi a colocação aqui que o irmão fez, que é justamente essa situação aí que envolve a banalização. Em alguns lugares, as pessoas, para chamar atenção para si, né, para trazer a glória para si e não para glorificar a Deus, fazem esse tipo de coisa atrapalhada e aí gera essa dúvida, conforme o irmão está apresentando aqui, e certamente deve ser a dúvida de vários dos irmãos que estão conosco. Pois é, essa pergunta é muito importante. Então, irmãos, vão clicando, irmãs, vão clicando no coraçãozinho, vão convidando mais gente. Ainda dá tempo, alguém pode chegar ainda nessa live e ouvir uma palavra. Claro que a live vai ficar gravada, mas tem coisas que vêm na hora, como o maná, né? A pessoa precisa ouvir naquela hora. Então, e o maná no dia seguinte já estragou, né? Então, é para o momento. Tem palavra que é específica. Você está falando, o Espírito Santo toma aquela palavra e fala com a pessoa aí no momento, né? Então, convide, clique no coraçãozinho. Já falei que coraçãozinho é glória a Deus, não dá para você dar glória a Deus, você clica no coraçãozinho. Com outro equipamento aqui fazendo o coraçãozinho também. Maravilha, glória a Deus. Pois bem, olha lá, olha só. Então, a irmã fala que alguém, né? Alguém. Esse que é o problema. Alguém quem? Precisa ver quem é esse alguém para a gente poder, né? Porque essa pergunta é interessante, que ela nos desperta para para uma questão muito importante, né? Qual é a questão? Como nós podemos, ou como devemos, né, julgar as profecias e qualquer manifestação? Porque hoje em dia, veja o que aconteceu aí no último dia 30 de março, que nós já falamos aqui na outra live, e o assunto rendeu e ainda está rendendo, né? Porque houve aquela profecia, né? Aquela profecia aterrorizante, e olha, e tal, as pessoas vão estar mortas pelo caminho, e nos supermercados e tal, e unge a sua porta, unge, porque, veja,
prática de misticismo, né? Porque isso não tem nada a ver com o evangelho, né? Esse negócio de ungir porta, ungir carro, ungir chave, e isso aí não tem nada que ver com o evangelho, isso é misticismo. Lamentavelmente, isso tem sido pregado por um grupo que não é pentecostal clássico, né? O pentecostal que se preza, estuda a palavra, frequenta a escola dominical e sabe que a unção no Novo Testamento no caso, se aplica aos doentes. Está entre vós alguém doente, chama os presbíteros da igreja. E ele unge com óleo. Ou os apóstolos também, a Bíblia diz que eles ungiam. Mas o enfermo, não tem nada de ungir objetos, isso aí era prática do Antigo Testamento e era uma coisa bem específica lá, ligada aos israelitas. Não tem nada que ver com o culto neotestamentário. Mas, infelizmente, a gente vê pessoas aí no meio assembleiano que ainda estão achando que isso é uma prática cristã. Não é? Mas não era bem esse o assunto que eu queria abordar, mas acabou chamando a atenção, porque aquela profecia lá, né, do cavalo amarelo, do cavaleiro amarelo, dia 30 de março, que muita gente, por falta de conhecimento, acabou ficando até aterrorizada, apavorada, e teve até pastor que embarcou aí nessa canoa furada e falou, vamos ungir porta e tal. E, meu irmão, fique tranquilo, minha irmã, claro, o mundo está sofrendo aí com essa pandemia, mas esse negócio de cavalo amarelo é para o período tribulacional. Tem nada que ver com os dias de hoje. A Bíblia fala lá em Apocalipse dos cavaleiros, né? Cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, que representam os juízos de Deus no período tribulacional. Agora, essa pergunta da nossa irmã, ela diz, alguém revelou a situação de muitas pessoas enfermas e diz que seriam curadas e ninguém foi curado, né? E aí a irmã diz, como explicar isso? Bom, nós temos como explicar é que não foi de Deus. Porque se fosse de Deus, Deus teria honrado o compromisso que ele tem com a sua palavra. Então isso nos desperta para o seguinte, como nós devemos julgar as profecias, esse tipo de revelação? Temos que julgar, porque o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Não é pecado julgar, não, irmãos. Isso é importante, viu, pastor Ciro? Só abrindo um parênteses para frisar, é importante que o irmão frise esse aspecto, porque quando veio essa falsa profecia deste falso profeta, não é? Porque é assim que não tem como não ser, porque se fosse de Deus, teria sido como foi dito, e não é. Aí os irmãos, mas a gente não pode julgar, porque a gente não pode julgar. Não, a Bíblia diz que tem que julgar. Nós temos que, baseado na palavra de Deus, você tem condições de julgar para saber se isso procede ou não procede. O fato dele ter errado os eventos já está muito claro, não é? Que é uma falsa profecia, porque Deus não erra. Não é? Deus não erra. Então, só ele ter colocado os cavalos numa outra época, pronto, meu irmão. Aí os burros foram dar na água. Aí os burros deram com o burro na água. Não precisa nem esperar o cumprimento, né? Agora veja bem, o irmão falou uma coisa importante, tem que explicar, o pessoal tem que entender esse negócio de julgar, que o pessoal usa aquele clássico chavão, não julgueis, que não é bem um chavão, é um versículo bíblico. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que medirdes, vos medirão a vós também. Agora, irmãos, nós temos que interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. Quando Jesus ali disse, não julgueis para que não sejais julgados, ele estava falando de julgamento calunioso. Ele estava falando de julgamento difamatório, porque tanto a calúnia quanto a difamação são pecados. Né? Caluniar é quando você atribui algo a uma pessoa que ela não fez, isso é calúnia. E difamação é quando, mesmo a pessoa estando errada, você difama essa pessoa. Né? Uma coisa é denunciar o erro, outra coisa é você difamar. Você saber que a pessoa errou, mas aí você vai, conta para um, conta para outro, você viu que fulano fez, olha e tal, e você viu, olha, caiu, e fracassou, e tal, e brigou com a esposa, e a esposa também bateu nele, e tal, e coloca no Facebook, coloca no Instagram, não, vamos espalhar, e manda por e-mail para um, para outro, pelo WhatsApp, eu estou fazendo propaganda aqui das redes sociais. Redes sociais. Né? Pois é. Então, mas... ali era nesse sentido, não julgueis, não calunieis, não difameis, é isso que Jesus está falando. Agora, Jesus, o próprio Senhor Jesus mandou julgar
no sentido de exercer discernimento e condenar o erro. Mas tem que ser um juízo correto, um julgamento correto. Leia, por gentileza, pastor Ecos, João 7,24, olha o que Jesus falou. É um versículo que me vem à memória agora, por gentileza. João 7,24. 7:24. Sim. Aqui está. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, a gente não vai julgar uma pessoa pela aparência. Ah, esse irmão aí tem um sotaque, esse irmão Ciro, esse sotaque dele fala porta. Eu sou carioca, não gosto desse tipo de sotaque aí, porta aberta. Não gosto disso. E tal. Aí já julga a pessoa pela aparência. Já julga a pessoa pelo sotaque, pela aparência. Isso não pode. Agora, julgar segundo a reta justiça. Então, muito bem. O que seria julgar segundo a reta justiça? Já que podemos julgar, como que seria julgar segundo a reta justiça? Eu penso em alguns critérios importantes. Primeiro, pastor Alex, pela Bíblia. Pela própria Bíblia. A gente está citando esse caso aí da profecia do dia 30 de março. A própria Bíblia já mostra que a profecia é falha. Eu não preciso nem esperar o cumprimento. Porque o camarada está misturando as coisas, misticismo, manda ungir porta, isso aí não é bíblico, não é para nós, manda ungir a porta para o anjo da... Veja, o demônio não vai... Se o demônio quiser atacar alguém, não é uma unção que vai atrapalhar, né? O demônio atravessa a parede, ele não está preso a esse mundo, né? Então, quer dizer, é uma coisa mística aí. Outra coisa, traz a profecia que é lá para o período tribulacional, para os dias de hoje. Então, nós temos que ter cuidado com isso. A primeira maneira de julgar é pela Bíblia. Eu nunca me esqueço do pastor Valdir Nunes Bícero, de saudosa memória, que foi meu pastor em São Paulo. Ele dava o seguinte exemplo. Irmãos, um profeta começa a dizer, meus servos, lembrai-vos da grande pescaria, quando ali os discípulos pescaram 195 grandes peixes. Aí o crente conhece a Bíblia. Não, a Bíblia diz 153. Ora, o Deus que inspirou a palavra não pode estar falando na boca dos profetas, porque Deus vai errar. Se a Bíblia é de 153, o camarada está falando de 195, então já reprova, não é bíblico. Então o primeiro critério é pela palavra. Segundo critério, pelo dom de discernir os espíritos. Esse dom está à disposição da igreja. Pedro certamente foi usado com esse dom, né, esse dom congregacional, lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira tentaram enganar, não o povo de Deus, pior, quiseram enganar o Espírito Santo. E Pedro, claro, ali Deus lhe revelou pelo dom de discernir os espíritos, ele percebeu aquele engano. O que ele fez? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Esse é um texto interessante, porque ele comprova tanto que o Espírito Santo é uma pessoa, como também ele é Deus, porque eu só posso mentir para uma pessoa, né? Eu não posso mentir para um objeto, eu não posso mentir para uma força motriz, eu só posso mentir para uma pessoa. Então, esse texto comprova que o Espírito Santo é uma pessoa real. Ele sente, ele fala, ele ouve e pode se mentir a ele. E outra coisa, Pedro disse, não mentisse aos homens, mas a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, o dom de discernir os espíritos. Outra coisa, a consciência coletiva da igreja, a igreja que está em oração, a igreja que é temente a Deus, ela percebe quando não é de Deus, porque Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Se algo é contrário, e a igreja tem essa consciência coletiva, algo é contrário ao que Jesus estabelece, a igreja rejeita. Outra coisa importante, a coerência. Meu irmão, use o raciocínio. Minha irmã, use o seu raciocínio. O crente não é uma pessoa que está desprovida de razão. Pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso culto a Deus é um culto racional. Nós temos que exercer o nosso raciocínio. Deus nos deu o intelecto, não é? Então nós fomos dotados na nossa alma de intelecto, sentimento e vontade. Nós podemos, não é pecado pensar, né? O sangue de Jesus tira os pecados, mas não tira a nossa inteligência. Então nós podemos continuar sendo pessoas que pensam. E quando houve uma profecia desse tipo, tem que analisar, tem que ver a coerência.
Eu já ouvi muita profecia, e muitas profecias que eu recebi da parte de Deus, claro, mas muitas outras que pela coerência eu já descartei, não pode ser de Deus, que é isso? Às vezes gíria, quantas vezes eu ouvi gíria, né? Meu servo fica frio, eu vou tirar dessa gelada, e meu servo e tal, não dá bola para os problemas e tal, eu já deixo, já ponho logo de lado, isso aí não é de Deus, né? Profecia com gíria e tal. Outra coisa importante, a vida do profeta. Alguém diz, tem que julgar a profecia e não o profeta. Veja, vamos julgar a profecia, mas Deus não usa vasos sujos, né? Você tem que perguntar, esse camarada, ele é temente a Deus? Ele tem compromisso com a palavra de Deus? Ele é um homem santo verdadeiramente? Ele busca Deus? Ele dá bom testemunho? Então nós temos que perguntar tudo isso, né? E o cumprimento, que eu deixei por último, porque o cumprimento é se a pessoa passar em todos os testes, ainda ter o cumprimento. Porque pode ter tudo isso, né? Digamos que é uma profecia que não se choca com a palavra, vamos dizer assim, e tal, tem uma coerência, e etc. O camarada que falou é um camarada respeitado, como aconteceu comigo, quando eu era solteiro, uma irmã muito respeitada, uma profetisa e tal, disse para mim, olha, não casa com essa moça que você vai ter problema, que é a minha esposa, aí vai fazer 30 anos esse ano, né, se Deus quiser. E ela falou, não casa, não casa. E eu ouvi aquela irmã, uma mulher muito respeitada, mas na mesma semana veio um outro também muito respeitado, disse, casa, casa, porque vai dar tudo certo. Eu pensei, e agora? Casa ou não casa? A irmã, que é muito usada por Deus, falou que não casa. O outro falou, casa. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o que acha uma esposa, não é? Uma boa coisa acha, encontrou a benevolência do Senhor. E eu fiquei com a Bíblia, né? Então nós temos que ter discernimento. Então o cumprimento, veja, mas o cumprimento também não é. Agora eu vou falar uma coisa que pode até chocar alguém. A profecia pode se cumprir e não ser de Deus. Irmão, agora não foi longe demais. Como assim? O camarada disse que ia chover fogo do céu e choveu. Como que não é de Deus? E aí, pastor Edson, desculpa se eu estou tomando muito tempo. Você pode prosseguir, rapaz. Eu queria ler só mais uma passagem, por gentileza. Agora, está aqui a Deuteronômio. Minha Bíblia, Almeida Revista e Corrigida. Maravilha. Deuteronômio, capítulo 13, 1 a 4. Enquanto isso, os irmãos vão dando glória a Deus aí, vão clicando no coraçãozinho, vão glorificando. Deuteronômio 13? 13, 1 a 4. Pronto. Deuteronômio... Achei aqui, 13, de 1 a 4, né? De 1 a 4. Eu vou pedir uma gentileza, para o irmão não ler de uma vez. Eu vou pedir para o irmão parar em alguns pontos, só para porque aí fica mais fácil, fica mais didático. Eu vou fazer a leitura mais devagar, a hora que você quiser interromper, você pode interromper. Por gentileza. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Então espera um pouquinho aí. Sim. Então espera um pouquinho aí. Olha que interessante. Os irmãos mantêm a Bíblia aberta, por gentileza. Os irmãos e as irmãs. Olha o que Deus está falando para o povo. Deus falou naquela época. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal, o que ele está dizendo? Explicando. Vamos dizer que chega um profeta lá, um camarada famoso, conhecido como profeta, aí na Assembleia de Deus em Apucarana, né? Pastor Daniel Ascioli, homem exigente. Acho que não, hein? Mas o camarada chega lá, quem sabe, o pastor Daniel pensava que era uma coisa, depois acaba se revelando outra, e tal, o camarada chega lá e diz, olha, irmãos, eu vou contar até 3. Eu sou um homem de Deus e tal, e quando eu disser 3, vai acontecer um grande sinal aqui, poderoso, uma espada flamejante. Vai atravessar esse teto sem fazer dano nenhum, né? Claro, não vai estragar o teto da igreja, né? Deuteronômio 13, versículos de 1 a 4, Erasmo. Deuteronômio 13. Então, aí o camarada diz, olha, uma espada flamejante vai descer do céu e vai ficar cravada aqui do meu lado. E realmente o camarada, ele conta até 3, quando ele diz 3, o pessoal está tudo olhando para cima, esperando, daqui a pouco aparece a espada flamejante. E vem assim, fica fincada no chão. Aí imagina, qual vai ser a reação do pessoal?
pessoal vê uma coisa daquela, vai começar a dar glória a Deus. Vai ter gente que vai pular e vai levantar, vai sair correndo pelo corredor e tal. Glória a Deus, aleluia, e que maravilha. Só que aí olha o que o texto diz. Sabe que acho que seria bom não repetir, pastor Edson. Sim. Novamente, por gentileza, até a parte onde o irmão leu, por gentileza, aí Agora, a gente continua. Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos suceder. após Não, outros deuses... peraí. Agora, peraí, ó. Uhum. Só esse ponto aí, segura só um pouquinho. Olha aí. O sinal se cumpriu. O profeta chegou e falou assim, ó, uma espada flamejante vai aparecer quando eu falar 3. E suceder o sinal. Sucedeu. Ele falou que ia acontecer e aconteceu. Mas aí, qual que é a outra parte? Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás. Não ouvirás. Não, só um minutinho. Uhum. Só um pouquinho. Desculpa, pastor Eco, eu estou fazendo isso com o irmão. Pode interpelar, é claro. Estamos aqui. Olha aí, irmão. Presta atenção. O camarada falou que a espada ia realmente ficar fincada no chão e ficou. Mas aí, logo em seguida, o que ele fez? Ele pegou a espada. Estou ilustrando, tá? Tirou a espada, levantou a espada no meio da congregação. Os irmãos estão vendo essa espada aqui? Essa espada aqui, ó, é a espada do arcanjo Miguel. E eu estou aqui para dizer hoje que Miguel é o verdadeiro Deus. Você está pensando que Jesus é Deus? Não. O verdadeiro Deus é Miguel. Miguel é maior do que Jesus. Olha aqui a espada do Miguel na minha mão. E a espada flamejante na mão do pregador. E aí, meu irmão? O que você faz? Não, mas é de Deus, porque aconteceu o sinal. Ele disse que ia acontecer e aconteceu. Se cumpriu. Ele disse que ia aparecer e apareceu. Aí vem a resposta de Deus. Porque muita gente pergunta, se não é de Deus, por que Deus permite? Por que Deus não mata logo um falso profeta desse? Por que Deus não envergonha? Por que Deus permite? E porque ali diz, o pastor Ecos leu, quando se levantar no meio de ti, ou seja, no meio do povo, Deus permite o falso profeta no meio do povo. Por que Deus permite? E aí agora sim, pastor Ecos, desculpa, irmão, pode ler. Aliás, vou pedir, por favor, não me tenha mal. Leia do começo ao fim, por favor. Do 1 até o 4. Agora sem interrupção da minha parte. Para os irmãos entenderem. Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 4. Está fixado aí, ó. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Por quê? Porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha aí, 4. Continua, por favor. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Que versículo maravilhoso. Meu Deus, eu fico arrepiado quando eu leio isso aí. Olha, Deus permite que o falso profeta esteja no nosso meio para nos provar. Não ouvireis as palavras do tal profeta. Não é? Porque o Senhor vos prova para saber se o amais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Né? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. Aí, a pergunta da nossa irmã acabou desencadeando esse nosso... A gente acabou aqui estendendo um pouco na resposta, mas olha a importância de nós julgarmos. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus nos manda julgar. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Nós temos que ter discernimento. O que é espiritual discerne bem tudo e ninguém é discernido. E lá em Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz que pela palavra nós vamos nos desenvolvendo a tal ponto de sabermos discernir. Vamos ler essa passagem, pastor, só para concluir. Hebreus 5, 12 a 14, se não me falha a memória.
Pastor Ciro, eu continuei lendo o versículo 5 desse texto de Deuteronômio. Papai do céu, o negócio aqui é triste, viu? Ó, É forte, né? e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou Morrerá, é. rebeldia contra o Senhor vosso Deus. A coisa não é fácil, não. A turma não tem medo hoje em dia porque essa morte ela não acontece fisicamente como acontecia antes. Vamos lá, Hebreus capítulo 5. 12 a 14. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Vamos desafixar o texto de Deuteronômio, vamos lá. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir também o bem como o mal. Os perfeitos aí são os maduros, né? Isso. Perfeito aí, né? Em comparação, aliás, em contraposição àquele que é menino. Então tem pessoas que ainda não amadureceram. Já era para ter amadurecido. O autor está dizendo isso. Olha, devido ao tempo, o tempo que passou, vocês eram para ser mestres. Mas vocês, apesar do tempo, vocês não amadureceram. Vocês ainda estão tendo que ensinar as mesmas coisas, os mesmos rudimentos. Vocês têm que crescer, têm que amadurecer. Porque somente quando vocês amadurecerem, vocês vão saber discernir tanto o bem quanto o mal. Então está cheio de pessoas, hoje em dia, que são meninas na fé, né? Então, vem uma profecia dessa aí, olha, cuidado e tal, o anjo da morte, e as pessoas ficam apavoradas. Meu irmão, minha irmã, a mensagem que nós pregamos é uma mensagem de esperança, é uma mensagem, não é de medo. Claro que o mundo está amedrontado com tudo que está acontecendo, mas o servo de Deus, a serva do Senhor, não tem que ter medo, porque ela sabe que o que nos espera é um futuro glorioso, é o futuro glorioso da igreja. Não é? A Bíblia diz que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor Hércules, as horas me mandam parar aqui. Essa pergunta é interessante, acabou despertando sim, não, aí. com certeza, mas os irmãos têm que também prestar atenção, porque existem coisas que não são nem questões espirituais. Você pega o noticiário, você vai ver a informação de que, por exemplo, um estado aqui no Brasil já tem ocupação de 95% de leitos de UTI. Então, você vai chegar à conclusão de que muita gente nesse estado vai morrer, porque 95% de ocupação de leitos de UTI quer dizer que em algumas regiões não tem mais leito disponível. Vai faltar leito, as pessoas não vão ter o tratamento adequado e vão morrer. Infelizmente é isso. Aí o que acontece? Pessoas que querem se valer disso, porque são inteligentes, pegam essas informações, tem essa compreensão, o indivíduo abre a boca e fala uma besteira dessa e vai dizer, olha, gente, nesses próximos dias vão morrer 4.000 pessoas por dia e tal. E é o que está acontecendo. E vai morrer 4.000 pessoas por dia. E aí a pessoa diz, nossa, tá vendo? Eu falei que ia acontecer e aconteceu. Que é o caso que nós estamos vivendo hoje aí, dessa presepada do nosso irmãos companheiro do dia falando 30. assuntos, parece que não estão nem prestando atenção no que a gente está falando, está perguntando. Bom, olha só, o que acontece é o seguinte, a profecia lá, o camarada disse bem claramente que era para ficar em casa, não podia sair porque as pessoas iam cair ia ter mortos em todos os lugares. Ele não atrelou essa questão da pandemia. Só que depois, como não se cumpriu, aí ele recorreu aos números aí da pandemia para dizer que não sei quantas mil pessoas, mas não foi isso que ele profetizou. Mas não foi isso que ele falou. Ele profetizou que as pessoas ele via pessoas caindo no supermercado, pessoas morrendo nos bares e tal, e o crente, olha, não saia de casa, passa, unge a sua porta, porque se você sair da porta de casa, então depois ele recorreu a essa explicação aí, né? Mas, bom. Mas a gente tem que ficar atento, porque tem coisa que não cola, né? Não fecha. Não fecha.
Para a gente encerrar, meu pastor, a live hoje, o que dizer sobre Satanás, a sua origem, seu agir e onde é que ele fica? Bom, sendo bem objetivo, né? A origem. O diabo é um anjo caído, né? Deus não criou o diabo, né, do jeito que ele é. Ele desviou-se, porque Deus não criou Satanás. Deus criou anjos para servi-lo, né? E o diabo e a terça parte dos anjos escolheram rebelar-se, como a Bíblia diz. Então, a origem do diabo é essa. Ele está na sua própria rebeldia, porque ele foi criado como um ser livre. Deus dotou Satanás de livre-arbítrio. Claro que houve uma pergunta aqui que nós respondemos há algum tempo sobre a questão dos anjos, a escolha, o livre-arbítrio, por que os anjos não podem mais se arrepender, porque, na verdade, a Bíblia menciona, né? O estudo, se a gente estudar, a gente sabe que tem os anjos que eles foram submetidos à prova e aqueles que não obedeceram, eles foram, na verdade, confirmados como anjos do mal, assim como os anjos do bem foram confirmados, ou seja, então não existe possibilidade mais de anjos de Deus caírem, como também não existe possibilidade do diabo se converter, né? Porque alguém pensa que o diabo vai se converter. Não. Aqueles que são os universalistas, né, que levam o universalismo ao extremo, dizem que até o diabo vai se converter. Não. Tem que estudar sobre a doutrina dos anjos, você vai ver, os anjos foram confirmados, né? A gente tem Contra ele já tem uma sentença condenatória. Isso, já foi condenado por antecipação, né? Jesus falou, já está julgado. Então, a origem do diabo, ele se tornou, ele era um anjo, Deus criou anjos para bons propósitos. Então, ele se desviou. É um anjo caído. É o chefe dos anjos caídos, Satanás, né? Aí o irmão pergunta sobre o seu agir, a sua ação. Ele age como pai da mentira, como acusador, como homicida, como tentador. Ele é o inimigo de Deus, mas não rivaliza em força com Deus. É bom explicar isso, porque tem gente pensando também que o diabo, por ser inimigo de Deus, é como se fosse uma disputa assim de forças iguais. Não, não tem nada que ver. Tem até uma posição em escatologia que a gente analisa, que é o amilenismo, por exemplo, que eles criticam, riem da posição nossa e tal, e falar a Bíblia dos pré-milenistas ou dos pré-tribulacionistas é o filme Deixados para Trás, kkkk. Mas a gente poderia dar uma gargalhada também da posição deles, que eles falam, por exemplo, que Deus não podia com o diabo, né? O diabo teve que ser amarrado, porque senão Jesus não podia nem pregar para as nações, Paulo não ia poder, porque o diabo que comandava tudo. Coloca o diabo num patamar como se ele fosse maior que Deus. Só que eles esquecem que Jonas já tinha pregado em Nínive. Por que o diabo não impediu Jonas de pregar em Nínive? Então, tá por fora isso aí, né? E o diabo não tem essa força toda, não. O diabo tem força, claro. Ele é um anjo caído, mas ele tem força. Tanto que a Bíblia mostra que Miguel se lhe opôs e tal, foi enviado, né, para socorrer. Então, os príncipes lá a serviço de Satanás, claro, se opuseram. Então, o diabo tem força. Só que quando Jesus chega perto, lembra lá do Gadareno? Ele tem força, mas Deus é o Todo-Poderoso, né? Exatamente, Deus é o Todo-Poderoso. Então, tome cuidado com esse negócio de achar que o diabo rivaliza e não sei o quê, e Jesus teve que amarrar o diabo e tal. Porque o amilenismo, infelizmente, transforma a segunda vinda de Jesus, que está no Apocalipse 19, na primeira vinda. Porque diz que o diabo foi amarrado na primeira vinda. Só que depois tem que explicar, porque o diabo vai ser solto. E aí, como que fica? Que ali o diabo é preso e depois ele é solto novamente. Então aí eles dão lá uma explicação mirabolante e depois ainda zomba da nossa posição. Mas não é isso. A explicação deles é mirabolante, mas não fecha. Não fecha, porque a vinda de Jesus é literal, é a segunda vinda, não tem como. O Apocalipse apresenta, mediante símbolos, muitas verdades, mas a vinda de Jesus é literal. Se eu alegorizar o milênio, eu vou ter que alegorizar também a própria vinda de Jesus. Ali é literal. Jesus vem para estabelecer o milênio. Ele vem para prender o diabo por 1000 anos, ele vem para
lançar o anticristo e falso profeta no lago de fogo, ele vem para estabelecer o milênio, e ele prende Satanás. Isso na segunda vinda, na manifestação, Jesus em poder e grande glória. Não tem nada a ver com a primeira vinda, mas tudo bem. Então, a ação do diabo, eu acabei, uma coisa vai puxando a outra, ele é o inimigo de Deus, mas não no sentido de rivalizar com Deus. E a sua habitação, que o irmão pergunta também onde ele fica, né? Isso. A habitação, claro, Satanás, ele habita as regiões celestiais. Ele age na terra por permissão de Deus, mas o seu trono, vamos dizer assim, está nas regiões celestiais. No segundo céu, por assim dizer, porque ele é o príncipe das potestades do ar. Eu digo segundo céu porque nós, veja que interessante, nós já estaríamos no céu, né? Nós estamos no primeiro céu, onde nós estamos, né? Aí o diabo estaria nessas regiões celestiais que eu chamaria de segundo céu, e o terceiro céu já é em outro patamar, já é lá onde Paulo esteve, né? Foi arrebatado em espírito, esteve no paraíso, no terceiro céu, e tem os céus dos céus, onde Deus habita, né? No lugar inacessível, onde Deus está, né? Então, o diabo, ele é o príncipe das potestades do ar. Claro que no período tribulacional, Apocalipse 12 diz que o diabo vai ser destronado. Ele vai ser tirado das regiões celestiais e lançado sobre a terra. E ele vai ficar furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta, e o Espírito Santo vai tirar o seu poder de restringir o mal, então por isso que o diabo vai formar, juntamente com o anticristo e falso profeta, uma tríade satânica, né, para dominar as ações na terra no período tribulacional. Porque o trono dele vai ser transferido do segundo céu, por assim dizer, porque ele é o príncipe das potestades do ar, e a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, príncipes das trevas desse século, nos lugares celestiais. Então o diabo com os seus agentes vão ser lançados na terra, ele vai estabelecer finalmente seu trono aqui na terra. Aí ele vai ter maior liberdade de ação. Isso só no período tribulacional, claro, com a permissão de Deus. Não é que ele vai dominar tudo assim e vai fazer o que ele quiser. Não, porque Deus vai mandar juízos também e tal, e o diabo, ele vai agir dentro da sua esfera, do que vai ser permitido por Deus. Porque a rigor o período tribulacional é um período de juízo divino. É Deus que vai julgar o mundo. E o diabo vai participar desse juízo. Porque o diabo, claro, apesar de ele ser inimigo de Deus, ele acaba nesse sentido, entre aspas, claro, sendo usado, né? Acaba sendo um servo, por assim dizer, não um servo fiel, temente a Deus, mas um servo, ele acaba servindo aos propósitos de Deus, como tentador, como acusador e tal, e ele se levanta contra o povo de Deus, que vai ser salvo nesse período, mas é tudo por permissão de Deus, porque Deus vai intervir também, vai agir em favor dos seus e tal, e assim por diante. Mas é isso, pastor Edson. Então, glória a Deus. Não vou me estender aqui, senão a resposta vai ficar muito longa. Amém. Irmãos, vai ficar gravada essa live aqui no Instagram, mas também estará disponibilizada amanhã no nosso canal CETADB, no YouTube. Não é? Deixei fixado ali para que os irmãos possam anotar. Essas questões que o pastor Ciro levantou, ao responder essa pergunta aqui sobre a atuação de Satanás, essas questões todas, que estão inclusive vinculadas à questão da escatologia, você pode adquirir o curso de perguntas escatológicas. Assim que acabar a live, acesse o nosso site www.cetadb.com.br e ali, logo na tela de abertura, você já será conduzido para que faça a aquisição do curso Perguntas Escatológicas. Se você já é aluno do CETADB ou ainda não é aluno, você poderá adquirir o curso e certamente vai ser uma bênção para a sua vida, para o seu ministério, inclusive um material que você poderá utilizar para dar estudos na igreja, não é? Para reunir grupos e estarem fazendo um debate esclarecedor, já que o pastor Ciro teve cuidado de elaborar esse material de uma forma muito didática, bem objetiva, para ajudar os irmãos na compreensão dessa temática que envolve a escatologia, não é? Uma bênção. Dizer também para os irmãos que nós estamos atendendo com o nosso curso de teologia, básico, médio e avançado. Você estuda através do CETADB, básico, médio e avançado, se forma bacharel livre em teologia.
através do nosso site, você também tem as informações, ou você pode nos chamar também aqui pelo direct no Instagram do CETADB. Estaremos à disposição para atender a todos. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Nós estaremos dirigindo a Deus uma oração, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Lembrar os irmãos que nós fomos agraciados durante a semana. Na segunda-feira, o pastor Jorge Melhorance, que é um companheiro nosso que trabalha conosco e é do Rio de Janeiro, ele recebeu alta hospitalar, não é? E já está na sua casa, com a sua família, se recuperando, né? Concluindo o tratamento contra a Covid-19, mas já está bem, graças a Deus. Louvamos a Deus e agradecemos a todos que juntamente conosco esteve em oração. Amanhã, quinta-feira, é dia de jejum e oração, não é? Você pode consagrar esse dia para a oração e para as causas específicas que você tem diante do Senhor. Pastor Ciro. Amém. Louvamos a Deus aí pela vitória do pastor Melhorance, né? E tantos outros que Deus tem abençoado aí, né? Outros o Senhor tem levado, o Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós glorificamos a Deus por tudo. A Bíblia diz: em tudo dá graça. Então eu só quero agradecer, foi um privilégio, um prazer, mais uma vez participar dessa live tão abençoada, e que Deus continue abençoando aí, pastor, o irmão, a irmã Eliane, toda a família e todos os nossos irmãos que estão trabalhando aí no nosso CETADB, nosso pastor Acioli, sua esposa, a irmã Wanda, toda a família e os nossos professores e alunos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? O CETADB está em vários países para a glória de Deus, é o centro teológico que mais cresce, né, no Brasil, e também está fora do Brasil, e Deus tem abençoado o nosso CETADB. Que Deus abençoe, prazer, mais uma vez, participar dessa live com o irmão. Graças a Deus. Eu peguei aqui o pedido de oração do irmão Moacir Filho, que é também um aluno nosso recente, não é? Nós vamos orar pela sua família, sim. Se os irmãos tiverem pedido de oração, pode encaminhar pelo nosso e-mail, oracão, né? oração@cetadb.com.br. Nós vamos apresentar diante de Deus, porque um dos nossos ministérios é a intercessão. Deus está conosco e certamente apresentaremos os pedidos diante do Senhor. Oremos. Amado Deus, nós te bendizemos e manifestamos a nossa gratidão ao Senhor pela vida, pela saúde e pela tua bênção, cuidado que o Senhor tem tido para conosco em todas as coisas. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estiveram conosco nesta live por alguns instantes, aqueles que permaneceram durante todo o tempo, também especialmente agora o nosso irmão Moacir Filho, que pediu oração aqui pela sua família. Nós já os colocamos diante do Senhor, porque cremos que o Senhor pode realizar obras maravilhosas em benefício dos nossos irmãos, da sua família. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, ministrando as nossas vidas e derramando sobre nós a tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quarta-feira, 22 horas, retornaremos aqui no Instagram do CETADB para mais uma live abençoada em nome do Senhor, quando nós estaremos encerrando essa série de perguntas teológicas, e aí então iniciaremos uma outra série e Deus certamente nos abençoará. Pastor Ciro, Deus abençoe. Saudação aí, né, para a irmã Luciana, a irmã Júlia. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém.